Ria! Mais um vídeo aqui no canal e, cara, vamos lá. Uns tempos atrás aí eu tinha frequentado alguns lugares novos, onde eu não tinha ido antes, com pessoas novas, inclusive, que eu também não tinha conhecido antes, é claro, são pessoas novas. Enfim, eu frequentei alguns novos ambientes e dentro dos ambientes onde eu mais frequento aqui, inclusive, não porque eu quero, porque eu sou obrigado. Lá nesse ambiente contém muitas pessoas. E acaba que dentro desse ambiente eu consigo observar, né, fazer análise e conseguir adquirir mais entendimento em relação às coisas. E lembrando, eu não adquiro esse entendimento olhando as pessoas. Eu adquiri esse entendimento entendendo isso em mim primeiro para eu conseguir observar as pessoas de fora para conseguir compreender também por que elas tomaram tal ação, por que elas estão em tal situação e por que elas adquiriram tal resultado. Enfim, comportamentos humanos ali de forma resumida. Anteriormente eu tinha falado aqui no canal sobre humanologia e eu vou entrar um pouco de novo nesse assunto aqui de novo de humanologia, tá bom? E cara, eu percebi de novo, porque eu já tenho isso dentro de mim, cara, mas depois eu parei pra. Vou resumir uma coisa pra você aqui logo, vai. A cada tempo que se passe, quanto mais eu produzo, eu não consigo cansar. Eu não consigo me olhar no espelho e falar que eu tô cansado, eu não consigo parar, eu não consigo parar de produzir, eu não consigo parar, cara. Eu não consigo cansar, eu não consigo parar. E quanto mais o tempo passa, mais combustível eu adquiro, mais entendimento, compreensão sobre tais coisas eu adquiro para eu fazer mais. Quanto mais tempo passa, eu consigo isso. Quanto mais tempo passa. E é uma coisa muito contrária do que maioria tem. Maioria começa algo e no próximo dia a pessoa já tá dando de justificativa que tá cansada. Alguma pessoa começa algo já nesse dia e essa pessoa já simplesmente cansa. Cansa, fica paralisada, literalmente paralisada e não para de ver sentido em tal coisa, não quer arriscar tal coisa e simplesmente ela fica no conforto. Maioria é assim. E muito pelo contrário, não. Eu não consigo me cansar e eu não consigo parar. E quanto mais tempo passa, mais eu quero fazer mais. Mais eu quero mais. Mais eu quero cada sentimento do destravar que eu obtive. Mais eu quero aprender mais eu quero crescer mais. Eu quero mais entendimento, eu quero mais e mais e mais. Eu quero mais, cara. Quanto mais o tempo passa, eu adquiro mais combustível para as coisas. E de novo, eu percebi. Não sei se já falei aqui no canal, mas eu vou abrir de novo a minha palavra aqui pra vocês. Cara, eu amo essa nação. Eu amo. Eu amo isso aqui, cara. Eu amo o Brasil. Amo, amo, amo. Eu amo, amo, amo. De todo o meu coração, eu amo isso aqui. E eu não vou conseguir eu não vou conseguir sair, largar isso aqui. Simplesmente virar as costas e tchau. Se vira, amigão. Não me interessa. Eu vou sair daqui e eu vou ter o ego lá em cima de simplesmente reter as coisas pra mim. Eu não consigo. Não consigo. Eu não con... Antes eu buscava. Eu vou falar a verdade, hoje é um desabafo que eu tô fazendo hoje nesse vídeo. Antes eu tinha uma força de vontade de buscar um entendimento das coisas, da vida, uma força de vontade de buscar isso. E que eu só fui parar pra perceber agora, porque em todo o tempo que eu estava com essa força de vontade, eu nunca parei nem pra questionar o que que era isso. Mas eu já consigo ver. Isso era do meu ser, isso era além da minha alma, isso era do meu espírito, gritando, 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 cara. E acabou que o tempo foi passando e eu fui alimentando essa força de vontade de entender as coisas.
Eu fui alimentando, eu fui buscando, cara, o que que é isso? O que que eu faço aqui? O que que é isso aqui? O que que acontece isso aqui? Nossa, mas eu não entendi isso aqui. Meu Deus, Deus existe realmente? Eu parei já para questionar isso. E óbvio, eu como era religioso, eu fiquei até com medo de questionar isso, mas já tinha questionado, já era. E isso não tem nenhum problema, eu já me perdoei por isso já faz muito tempo. Eu me perdoo, eu me perdoei. Eu já faz muito tempo isso aí. Isso aí é um hábito que pouca gente tem, é de perdoar si próprio. Cara, você foi criado em imagem e semelhança do Criador. Deus perdoa todos enquanto você está vivo. Se você não perdoar a si próprio, se você não pedir perdão enquanto você está vivo, meu amigo, ó, se fudeu. Olha só. Então ainda tem tempo. O diabo, ele não tem vida. O diabo, ele só é energia negativa, inclusive, que não tem como ser convertida e ela é irreversível. Esse cara não tem perdão. Esse cara tá no fundo do poço, mas ainda assim ele acorda todo santo dia pra puxar mais um. Ele acorda todo santo dia pra puxar mais um. Esse cara não tem perdão. Esse cara não tem perdão. E não imagine o diabo como uma forma física, não sei o que, um espeto de garfo, um rabo gigante. Não, cara. Não existe esse negócio. O diabo, ele não é físico. Você tem que entender esse negócio. Esse negócio de submundo, inferno, diabo, não sei. Não existe esse rolê, cara. Isso é ilusão. Não existe. Isso não existe. Simplesmente não existe, cara. O diabo é um tipo de energia negativa que aliena pessoas. E quem aliena? Não é ele quem aliena, é a própria pessoa que se aliena, conforme suas ações, conforme que te dá um tal resultado. Depois eu te explico melhor sobre isso aqui, eu vou focar aqui nesse vídeo no meu desabafo, fechou? Então, continuando, eu tava alimentando essa força de vontade o tempo todo, e chegou um momento, cara, que mesmo com uma grande incerteza, essa é a palavra, incerteza. Sério, eu amo incerteza. Nossa, antes eu odiava esse negócio e eu tinha esse negócio dentro de mim, porém que eu tinha uma força de vontade dentro de mim que eu só alimentava cada vez mais, buscava isso. Porém que eu tinha uma incerteza. E hoje eu amo incerteza. Tô te falando, hoje eu tô falando com a minha boca aqui. Hoje eu amo incerteza. Eu amo, porque é isso que me dá resultado, é incerteza. Se eu vejo incerteza hoje em alguma área, cara, e eu consigo gerenciar isso, cara, eu pulo pra dentro. Eu pulo pra dentro. É incerteza, esse negócio vai me dar resultado. Eu sei que vai. Eu sei que vai. Isso é natureza, irmão. Isso é volatilidade. Volatilidade é qualquer tipo de sistema natural de mudanças. O planeta Terra, ele muda o tempo todo, ele é natureza. O sistema solar muda o tempo todo, ele é natureza. Cara, tudo isso aí é natureza. Deixa eu te falar uma coisa, você veio do pó da terra, você foi criado e foi tirado do pó da terra. Você é natureza. Você é natureza. Tá, Nathan, mas o que isso muda na minha vida eu saber disso? O que isso muda eu entender isso na minha vida? O que isso muda eu entrar em movimento para adquirir a clareza disso, Nathan? Mosquito miserável. O que muda isso, Nathan? Ai, meu Deus do céu. Vou te explicar uma coisa. Deus, lá em Gênesis, Deus criou os luminares. Ele criou os luminares para ele transbordar na sua vida. Como assim, Nathan? Ele criou os luminares para governarem, dominarem sobre o tempo. A partir deles próprios. E eles sendo criados por Deus, e a Terra existindo ali já, cara, simplesmente eles governam e dominam sobre o tempo, e eles transbordam isso sobre a Terra, sobre a sua própria vida. Ele te dá tempo e ele te dá energia. Você simplesmente pega esses dois e deixa outras pessoas governarem isso que é seu e que Deus te deu para você, porque você é a única. Seus professores ficam falando: "Nós somos iguais". Não sei o quê. Puta que pariu. Que igual o quê, caramba? Cada um ser é único, não é igual. Cada um tem um espírito, cada um tem uma alma, cada um tem um corpo. Ninguém é igual, cada um ser é único. Todo mundo, mas
Todo mundo foi criado em imagem e semelhança do Criador. Todos nós somos irmãos. Todos nós fomos criados em imagem e semelhança do Criador. Todos nós somos filhos dele. Você não sabe o poder desse negócio de ser criado em imagem e semelhança do Criador? Eu não tô falando de corpo. Eu não tô falando de físico. Eu tô falando do que tá aqui dentro, que transborda tudo pro meu corpo e também para tudo do físico que tá aqui fora. É isso que foi criado, é imagem, semelhança do Criador. Você tem que entender esse negócio. Simples, os luminares, eles transbordam todo santo dia na sua vida. E você simplesmente joga essas duas coisas que ele te deu, que transbordou na sua vida, que é sua própria vida, e ainda por cima o próprio tempo. Você pega essas duas coisas, joga fora no lixo, deixa outras coisas externas controlarem isso, e simplesmente você é gerenciado por outras coisas. Vou te falar minha verdade. Você quer saber o que é o inferno? É isso aí. O inferno não é um submundo. O inferno é isso aqui que eu acabei de te falar. É você pegar o que os luminares que Deus criou tá transbordando na sua vida, jogar fora. Hoje eu tava lá vendo uma professora, cara. Eu vi nela isso. Ela confessou com a própria boca, de tal maneira que nem ela sabe, mas ela confessou. Ela não gosta de gente. Essa professora não gosta de gente. Essa professora tem um orgulho alto e essa professora tem um ego lá em cima, no topo da cadeia. Mas vou te falar uma coisa, tem como aprender até com o diabo, cara. Tem como até aprender com o diabo. Eu disse aqui que ele acorda todo santo dia pra arrastar mais um. Pois é, olha só. Você acorda todo santo dia e desiste todo santo dia. Pois é, olha só. Tem como aprender até com essa professora. Eu notei uma coisa muito interessante, que os alunos da sala... Ô, caramba, peraí. Ai, voltando aqui. Como eu tava falando, tem como aprender até com o diabo. Ele acorda todo santo dia e ele arrasta mais um. Você acorda todo santo dia e desiste todo santo dia. Essa professora, eu percebi, cara. A grande maioria dos professores ali, os alunos não respeitam. A grande maioria dos professores ali não tem um certo respeito, vamos assim dizer, né? Porque talvez normalmente nem respeito é, não. Mas, vamos dizer, vamos falar de respeito mesmo. A grande maioria dos alunos ali não tem respeito com os professores lá. Então, enquanto o professor tá falando alguma coisa, não sei o que, tá conversando, tá gritando, fazendo não sei o que, tacando não sei o que, bolinha de papel no outro, fazendo uma bagunça lá. E basicamente essa professora, cara, ela chegou na sala, acabou, acabou. É silêncio absoluto. Silêncio absoluto, organização na sala absoluto com essa professora. E tem outro professor que também é assim. E quando ele começa a falar, ó, e o mais interessante de tudo, os outros professores têm um perfil diferente muito diferente, inclusive, desses outros dois professores, que deixam a sala quieta. Basicamente, os outros, eles têm um perfil, vamos assim dizer, um pouco mais tímido e não tão mais social quanto os outros, talvez. Talvez, eu percebi isso um pouco. Mas, social não muda tanto, não. Mas alguns são mais tímidos ali também. Então, um perfil completamente diferente. Esses dois professores que deixam a sala quieta, eu percebi neles, cara, que o que modificou ali neles é completamente 100% comunicação. E dentro de comunicação vai diversas outras coisas. Vai micromovimentos, vai palavras, vai linguagem não verbal, vai um monte de coisa. E que esses professores, provavelmente eles nem sabem, mas eles aplicam isso também. Eles aplicam e eles que deixam a sala quieta, só pelo simples fato dessa única palavra, comunicação. Comunicação. Eu observei isso neles e não é um... Foram uns 3 dias que eu fiquei observando isso e realmente é isso. A palavra é essa, comunicação. E comunicação não é só por meio de boca, mas também por micromovimentos. Micromovimentos é qualquer tipo de movimento aqui, facial, não sei o que, não sei o que. E que isso transmite sim uma linguagem corporal para outras pessoas, tá? Mas as pessoas não conseguem. Pelo menos 98% das pessoas não conseguem
ler isso, a linguagem corporal. E claro, linguagem não verbal. Cara, esses caras, eles têm um nível de comunicação maior do que os outros. E isso muda completamente o ambiente da sala, a atmosfera de como que fica a sala. Eu consegui aprender mais uma coisa com eles. Mesmo que um professor seja orgulhoso, mesmo que o professor tá com o ego lá em cima, mesmo assim eu consegui aprender. Então a palavra é: tem como aprender com todo mundo. É só você abrir a cabeça para isso, observar, analisar e pronto, acabou. Um dos maiores aprendizados que você pode ter é observando. Simplesmente o simples fato de observar. Eu vou resumir uma coisa para você. Você não vai prosperar sendo difícil, cara. Você não vai prosperar sendo difícil. Você vai prosperar sendo uma palavra só. Sendo simples. Você quer prosperar? Seja simples. Acabou. Não tem segredo. É simples. É simples. É simples. Porém, 98% das pessoas não conseguem nem fazer o simples. Não conseguem nem fazer o simples. Eu tô falando que é simples, mas eu quero você fazer o simples. Eu não quero saber do que você acha do que eu tô falando. Eu não quero saber de opinião. Opinião e cocô pode ir pro mesmo lugar. Eu tô nem aí. Eu quero ver resultado. Eu quero ver resultado. Eu quero ver fruto aqui. Eu quero ver isso. Então, se você quer dar alguma opinião, acabou, irmão. Eu não quero saber. Some. Não quero saber. Tchau. Não quero saber. Eu quero ver resultado. Acabou. Então, cara, assim, tem como aprender com todo mundo. Inclusive, tem como aprofundar mais nesse assunto de ser simples, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. E voltando pro assunto do meu desabafo, cara, eu amo essa nação. Simplesmente eu não vou conseguir ter um ego lá em cima. E sinceramente, o ego não existe, o ego só é uma ilusão. Não tem como eu ter o ego lá em cima de ir embora dessa nação e deixar e virar as costas pra ela. E tchau, se vira aí. Não consigo, cara. Eu tenho uma compaixão. Pessoas lá na sala, mesmo do que elas falam, não sei o que, não sei o que. Cara, eu tenho uma grande compaixão para essas pessoas. Eu tenho uma compaixão gigantesca. Eu vou falar a verdade, para você chegar num nível de compaixão com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pessoa. Sério, qualquer tipo de pessoa. Pra você chegar num nível de compaixão com as pessoas, cara, você tem que destravar muito. E eu vou falar de novo, é simples. Mas eu quero ver você fazer o simples. Eu quero ver você fazer o simples. Ai, ai. Teve gente que falou, mas, cara, não fez merda nenhuma. Depois que eu percebi isso, cara, eu falei, realmente sobre opinião não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido um negócio desse. A pessoa deu opinião, a pessoa falou, pá. Fez merda nenhuma. Era tudo opinião. Tudo opinião. Ai, ai. A pessoa não conseguiu fazer o simples. Por isso que eu falo, é simples. Mas eu quero ver você fazer o simples, cara. Eu quero ver você fazer o simples. Mas ontem, pessoal, vou falar a verdade pra vocês que ontem, aliás, eu cheguei com um tornado dentro assim de mim. Não falando sobre raiva e fúria, não sei o que. Não. Mas eu cheguei aqui em casa da escola com parecia um tornado dentro de mim. Ele tava girando aqui. Tava girando. Parecia um tornado. E não é de fúria, não é de raiva, não é de ódio, nada disso, jamais. Não era isso. É simplesmente minha alma gritando, cara. Simplesmente minha alma gritando por alguma coisa que eu tinha visto lá na sala de aula. Cara, eu tô entrando num rolê de não só entender sistemas, mas também de produzir sistemas. Você não me escutou errado. Sim, produção de sistemas. Eu tô entrando nesse rolê e
Nossa, eu vou fechar minha boca porque... Não posso falar tanto sobre isso aqui, sobre isso aqui não. É, confidencial. Não vou falar sobre isso aqui não. Mas... Ontem eu tinha visto algo na sala, cara, e eu vi o quão... Eu vi como que é, como que tá o sistema principal que não governa, mas que tá destruindo a nação, não só nação, mas globalmente. Mas na verdade, o intuito dele é destruir. Porém que tem um negócio, esse sistema, ele só faz parte do processo. Depois eu te falo isso aí, não vou falar sobre isso aqui agora também, não. Depois eu te falo sobre isso aí. Mas eu vi, cara, que simplesmente as pessoas, elas são simplesmente gazelinhas que estão mamando na teta de ratos. São gazelas que estão mamando na teta de ratos. Eu sei, isso parece ser muito. É, no caso não parece. É espantoso, né? Falar um negócio desse. Mas simplesmente é isso, cara. É um monte de gazelinha mamando na teta de ratos. E esses ratos estão por trás também da manipulação dentro do sistema. E o sistema não é algum grupo de pessoas. O sistema é mentalidade. Porém que existem pessoas que são manipuladores e doutrinadores e donos de escravos que escravizam pessoas, que manipulam a elas a se tornarem escravos e que ainda por cima domesticam escravos, aí também manipulam eles para domesticar outras pessoas para também se tornarem escravos. Parece uma loucura, mas é isso aí. Eu literalmente olhei para aquilo e visualizei simplesmente isso na hora. Pá! Mano, loucura isso aqui. Não faz sentido um negócio desse. Simplesmente é isso, cara. Eu vi isso. Eu vi isso. E isso não foi agora, isso faz desde antes, porém que isso só reforçou agora. Eu falei pra você. Eu só adquiro mais e mais e mais e mais e mais combustível. Eu só me potencializo cada vez mais. Eu me potencializo cada vez mais eu próprio. Eu me potencializo próprio, eu próprio cada vez mais e mais e mais e mais e não para. Eu olhei para aquilo e falei, mano, isso aqui é podre. Isso aqui é podre. Isso aqui é pura podridão. Pura podridão. Isso aqui não faz sentido, cara. Não faz sentido. Simplesmente é uma pancada. Eu vou te falar a verdade. É grande. 98% da massa viva da Terra é assim. Eu vou repetir. 98% da massa viva da Terra é assim. 98% da massa viva da Terra é assim. E é uma massa viva, mas que na verdade está morta. Morta que respira. São mortos que respiram. Simplesmente mortos que respiram. Cara, são simplesmente escravos domesticados. Essas pessoas são escravos domesticados. Vai ter. Pra falar a verdade pra vocês, grande parte dos professores hoje, antigamente pelo que eu vi também, sim era, mas grande parte dos professores hoje são simplesmente só apenas escravos domesticados e que estão domesticando outras pessoas a também se tornarem escravos. Eu vi uma pessoa falando, um professor lá falando esses dias, cara, eu literalmente pros alunos lá e eu simplesmente visualizei um escravo domesticado mandando uma pessoa, vendendo uma pessoa para outra, para um dono. E a pessoa sendo que é toda felizinha, domesticar, com um brilho, um brilhozinho assim no olho de domesticação, para ir pro dono dela, para alegrar o dono dela. Cara, parece loucura, mas eu visualizo isso todo santo dia. Eu visualizo isso todo santo dia. Aí você fala, nossa, Natan, você fica. Não quero isso aí não, cara. Você parece que isso aí é uma coisa muito ruim. Parece que vai andar pro resto da vida depressivo, triste. Que depressivo, que triste, irmão. Que triste. Não tem como eu ficar triste, não tem como eu ter ódio, não tem como eu ter essas coisas. Não tem como, é impossível. Depois eu também vou te falar sobre isso aqui. Eu já falei que eu vou falar depois, umas 3 coisas aqui, mas, cara, não quero falar tanta coisa nesse vídeo aqui, eu quero focar no desabafo. Porém que, nossa, é difícil só focar numa coisa sem falar outras coisas e, enfim. Olha só. Simplesmente foi isso. Eu literalmente vi um domesticador, um escravo domesticado,
que tá domesticando outras pessoas, mandando pessoas para pessoas que são donos para domesticar outros escravos. É literalmente isso, cara. É um monte de gazelinha mamando na teta de rato. Eu vou repetir isso um monte de vezes. Vou repetir isso aqui um monte de vezes. Só adquirir combustível para destruir o sistema. Pera aí, Nathan, você quer destruir um sistema para produzir mais um outro sistema? Putz, cara, você vai me achar um louco agora. Talvez, mas tem que ter um sistema. Tem que ter um sistema, cara. Se não tiver um sistema, não vai nada vai ter base, nada vai ter organização. Tem que ter um sistema. Se não tiver sistema, acabou, cara. Tem que ter sistema. Então, simplesmente é substituir o sistema atual que tem, aplicado aí na sociedade, no mundo, no global em si. É substituir o sistema. E eu só adquiri mais combustível para simplesmente pegar e destruir, arrancar e amassar esse sistema. Simplesmente pegar e destruir. Pá! Esse sistema. Destruir. Por completo. Destruir. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa. Eu vou deixar um spoiler aqui. Olha só. No momento que está se passando não só no Brasil, mas em diversos países e no mundo, no global em si, essa aqui não vai ser isso não vai ser só uma vez. Não vai ser só uma vez. Isso vai ser duas. Talvez nesses mil tempos, 3, 4, 5. E eu vou dar um spoiler. Isso aqui é apenas um processo. É só um processo. E se você não entra nesse processo e entende a clareza da incerteza desse, não só desse processo, mas algo muito mais profundo adiante, porque você tem que, na verdade, você tem que ter a clareza de algo antes para você ter a clareza dessa tal incerteza desse processo também, para você amar ele de fato. Então, mas se você entra fundo nesse mar novo que você pode descobrir, se você entender ele primeiro, você vai descobrir muitos outros mares. E você vai mergulhar em todos e, cara, sair cada vez mais forte de cada um deles. Acredite. Isso aí só é um processo. Você tem que entender isso e você tem que amar esse negócio chamado processo, incerteza. Você tem que amar, 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 amar. Pegar assim e falar: eu amo! Eu amo incerteza. Eu amo o processo. Eu amo o caos. Você tem que entender esse negócio, cara. Ai, ai. Olha só. Como eu tava falando, todos esses negócios aqui é só um processo. Eu vou falar a verdade e vou abrir um negócio aqui pra vocês. Eu dei a minha palavra pra Deus. Eu falei com ele, eu dei as minhas palavras a ele, eu prometi, eu jurei, eu fiz um juramento com ele, invocando céus e terra. Tô falando isso abertamente aqui com vocês. Eu fiz um juramento com ele, invocando céus e terra. Que juramento foi esse, Natan? Eu jurei pra ele que eu não vou arregar. Eu jurei pra ele que eu nunca, jamais vou abaixar minha cabeça e voltar como se fosse uma gazelinha que mama na teta de ratos. Eu jamais vou fazer isso. Eu invoquei, eu jurei pra ele por céus e terra. E eu nunca vou fazer isso na minha vida. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu nunca vou voltar pra trás, eu nunca vou dar passos pra trás, eu nunca vou abaixar minha cabeça e parar. Eu jurei pra ele que eu sempre vou estar indo pra frente, independentemente do que esteja ao meu redor. Mas de uma coisa eu sei, sou eu que crio tudo o que tá ao meu redor. Você tem que entender isso dentro de você, meu amigo, não é em mim não, tá bom? E... enfim, esse foi o vídeo. Tem muita mais coisa pra falar, mas esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Deixa o like, entre no grupo CTP Conexão Prospere e compartilhe tudo. Tchau, tchau.